Aqui. Fernanda Marion já está comigo, Felipe Pereira, Ney, já está comigo a Fernanda Marion. Deixa eu ver a Fernanda Marion, que está acompanhando ontem, aliás, acompanhou passo a passo a prisão da Cristiana, a mãe do menino Iago, morto depois de ser agredido e torturado pelo pai na cidade de Vinhedo. Nós temos um trechinho aí de imagem exclusiva, o Felipe Pereira, obtidas aqui pela equipe da Band, pela Fernanda Marion, pelo Wilson Esmanhoto, as imagens exclusivas da Band e que mostram o momento em que a Cristiana, primeiro, ela acaba sendo notificada do pedido de prisão. Nós adiantamos ontem aqui em primeira mão, ao vivo, com o promotor Rogério Sanches, que havia sido feito o pedido de prisão preventiva dela, né? Ela indiciada no crime por omissão, e aí, logo em seguida, eu fiz uma participação no Nosso Brasil Urgente com o Datena para todo o Brasil. O Datena disse o seguinte: olha, a juíza eu acho que não vai ter muita dificuldade em conceder a prisão. Pois bem, eu terminei de falar com o Datena, a juíza assinou lá o pedido de prisão e os policiais foram até a casa da Cristiana. Tá aí a imagem, pessoal? Tá aí a imagem? No momento em que os policiais civis chegam à casa da Cristiana Costa. Tá aí, essas são imagens exclusivas da Band. Ela não reagiu, ela não disse nada, hein, Fernanda? Muito pelo contrário. Acho que ela não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo naquele momento. Essa foi a sua impressão, você que acompanhou ela em todos esses momentos, inclusive na chegada à delegacia, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Na verdade, a Cristiana, segundo o que os policiais nos passou para a imprensa, ela já tinha visto que iria ser presa na imprensa, no Brasil Urgente, como você disse, como você adiantou que ela seria presa. Então, quando os policiais chegaram lá, ela já estava tomando banho para poder ir para a delegacia, Rodrigo. Mas, em todo momento, ela não acreditava que estava sendo presa. Custou a cair a ficha dela entrar na realidade que ela foi presa, Rodrigo. Parece que só depois que ela prestou esclarecimentos lá na delegacia, aí ela deixou a delegacia. Foi esse abraço aí que o nosso cinegrafista, o Wilson, registrou, uma tia dela, né? É que ela se deu conta do que estava acontecendo efetivamente. Bom, a Fernanda acompanhou de perto, junto com o Wilson, todo o trabalho da polícia. Nós temos uma reportagem, eu já volto para falar com a Fernanda, porque já está lá na cadeia feminina de Paulínia, a Cristiana Costa, ela que foi presa a pedido do Ministério Público, deve permanecer assim até o julgamento. E a Fernanda, depois da reportagem, vai contar para a gente que teve confusão envolvendo a Cristiana na cadeia, né, o que aumenta a preocupação em relação à integridade dela. Primeiro a reportagem, deixa eu ver, olho na notícia. Cristiana Costa, de 22 anos, foi presa em casa. As imagens exclusivas mostram o momento em que a jovem é abordada pelos investigadores de Vinhedo. Acompanhada pelos policiais, ela deixa o local onde morava com a mãe para ir à delegacia. A jovem chegou ao distrito policial chorando. Tentou evitar os jornalistas, mas resolveu dizer algumas palavras. Eu só quero agradecer a Polícia de Vinhedo, doutor José Carlos, doutora Carla, porque hoje eu tô aqui, mas tudo vai ficar provado, tudo vai ficar esclarecido. Em breve eu tô de volta para fora. Já era noite quando o mandado de prisão contra ela foi expedido. A Justiça de Vinhedo acatou o pedido do Ministério Público, que denunciou Cristiana por ter se omitido diante das sessões de tortura que o filho sofria. Porque não foi ela quem torturou. O que está sendo imputado a ela não é o fato dela ter torturado, é o fato dela, presenciando as constantes torturas e tendo o dever de evitar, não evitou. A pena dela ficará no máximo em torno de 5, 6, 7 anos. A prisão da mãe de Iago já era esperada, mas a família custou a acreditar na realidade. Alguns parentes estiveram na delegacia. Cristiana chorou quando abraçou uma tia. A jovem não quis explicar por que não denunciou o ex-companheiro pelas agressões ao filho. Tudo isso eu já conversei com vocês, eu já falei com vocês. Depois de ser ouvida pelo delegado, a mulher foi transferida para a cadeia feminina de Paulínia, na região metropolitana de Campinas. Ela deve permanecer presa até o julgamento. No entanto, a família de Cristiana vai tentar na justiça uma autorização para que ela responda ao processo em liberdade. Tiago Amar de Moraes, pai do Iago, também teve a prisão preventiva decretada. Ele foi denunciado por tortura qualificada por morte. Eu estou convencido de que houve tortura.
o homicídio vai depender da instrução levar a essa capitulação. Então, vejam, a capitulação dada pelo delegado não me vincula. Do mesmo jeito que a capitulação que eu estou dando não vincula o julgador. A pena que está sendo pleiteada na denúncia, com as causas de aumento, etc., vai variar em torno de 12 a 13 anos até 20 a 23 anos. Além do pai, que já havia sido preso na semana passada depois de fugir para o Paraguai, agora a mãe de Iago também está presa. Se for condenado, Tiago pode pegar de 12 a 23 anos de cadeia. Já Cristiana pode ficar presa por até 7 anos. Representa o final do trabalho policial, da investigação sobre esse fato, sobre o caso Iago. Para a polícia está encerrado. A morte do garotinho comoveu a população. Alguns curiosos estiveram na delegacia para ver Cristiana algemada. Quando a mulher foi conduzida para a viatura da polícia, as pessoas se manifestaram. Tá chorando agora, né? Como eu já vi no jornal, foto dele ter sofrido agressões antes, né? Tava tudo com o olho roxinho. Eu acho que ali, naquele momento, ela já teria que ter denunciado ele. Cristiana era tratada pela polícia como testemunha. A jovem colaborou com as investigações, mas ela optou por se manter em silêncio sobre as agressões que ela sabia que o pequeno Iago era submetido. Foi nesse ponto que a promotoria entendeu que ela errou. E é por esse erro que, por enquanto, Cristiana vai responder na cadeia. Uma jovem, mas que não cumpriu com a sua responsabilidade de mãe no entendimento do Ministério Público, deveria fazer a denúncia, deveria ter denunciado. Ela disse ali, já falei com vocês. O que ela disse pra gente, nós já mostramos a reportagem aqui, aliás, essa entrevista, nós já esgotamos esse assunto. Acho que ontem foi o ponto final nesse assunto, Agora é esperar o julgamento. Mas ela disse que não fazia ou não fez a denúncia por medo do companheiro. Medo de que o companheiro tirasse o filho dela, medo de que o companheiro pudesse fazer alguma coisa contra ela. Se bem que, vamos ser sinceros, quando você é pai, quando você é mãe, ninguém é maior do que a sua vontade de proteger o seu filho. Não foi o que aconteceu nesse caso aí. E não somos nós que vamos julgar, é a justiça. Bom, a Fernanda Marion continua comigo. Nós mostramos ali as imagens exclusivas, a entrevista da Cristiana. Depois disso aí, a Cristiana foi levada para a cadeia da cidade de Paulínia, uma cadeia que recebe presas ainda não condenadas, antes dessas presas serem encaminhadas ao sistema penitenciário para cumprir a sua condenação. Só que quando a Cristiana chegou na cadeia, houve muita confusão, não é isso, Fernanda? Exatamente, Rodrigo. Quando a Cristiana chegou lá na cadeia feminina de Paulínia, as presas não quiseram que ela ficasse junto. Houve aí um repúdio a ela. Por isso, ela foi colocada em uma cela separada para garantir toda a integridade da Cristiana, Rodrigo. Porque tanto no caso dela quanto no caso do Tiago, que é o pai, que é o agressor e que é o torturador, segundo a denúncia do Ministério Público, os próprios presos não aceitam esse tipo de crime, não aceitam o envolvimento de um pai, de uma mãe na morte de um filho ou na morte de uma criança. O crime contra a criança não é aceito pelos criminosos. E foi exatamente isso que aconteceu com a Cristiana. Quer dizer que ela foi levada para o seguro, chamado seguro, que é uma cela separada, não é isso, Fernanda? Exatamente, ela foi colocada em uma cela separada, justamente para não correr nenhum risco e garantir a integridade dela. E, Rodrigo, eu conversei agora há pouco com os policiais que levaram a Cristiana para a cadeia e eles disseram que no caminho ela chorou muito e ainda disse que a maior pena dela foi ter perdido o Iago à morte do filho, Rodrigo. O Ministério Público entende que ela poderia ter evitado isso se ela tivesse denunciado o companheiro, tivesse denunciado toda essa situação que ela não fez. E uma pena mesmo, porque nós estamos falando de um garotinho que deve ter sofrido barbaridade na mão desse pai. Hoje eu recebi do Ministério Público um laudo que indica que os ferimentos encontrados no corpinho do Iago, são ferimentos realmente provocados por sucessivas pancadas dentro daquilo que se conhece da experiência desses peritos do Ministério Público. Que coisa terrível, para a gente esquecer, coisa que a gente não quer ver nunca mais.
mas infelizmente ainda acontece no nosso país. Obrigado, Fernanda Marion, falando ao vivo no nosso Brasil Urgente para Campinas e região sobre o caso Iago, encerrado para a polícia. A gente continua acompanhando para saber o desenrolar dessa história. Olha, a Polícia Civil desmantelou uma quadrilha de roubo de cargas aqui na região. Os homens atacavam estradas vicinais, tinham preferência por produtos alimentícios. A Andréa Marques vai trazer os detalhes para a gente. Olho na notícia. 6 roubos em apenas 2 meses. R$500 mil de lucro. Esse é o saldo de uma série de ações interrompida pela Polícia Civil de Jundiaí nesta quinta-feira. Só uma das cargas estava avaliada em 350 mil. As outras têm um valor um pouco menor, mas pela quantidade de roubos praticados, certamente já movimentaram essa quantidade. O foco dos bandidos, caminhões carregados com produtos alimentícios. O bando seguia para a Várzea Paulista quando foi interceptado. Sérgio Luiz Alves dos Santos, Alex Marques dos Santos e Vitório Luciano Pessutti foram presos em flagrante. Procurado pela Justiça, Vitório ainda tentou enganar os policiais, apresentando documentos falsos. Para evitar a abordagem da polícia rodoviária, o grupo atacava os caminhoneiros em estradas vicinais da região de Jundiaí. As grandes rodovias, elas têm um monitoramento um pouco maior, policiamento mais intensivo no que se refere à prevenção e eles procuram motoristas em situação de vulnerabilidade e é importante frisar, alertar os motoristas para que não estacionem às margens dessas rodovias. Procurem sempre postos, estabelecimentos que oferecem uma segurança um pouco maior, porque isso daí vai colaborar em muito para que eles não sejam vítimas da ação de criminosos. Foram encontrados documentos de identidade e de veículos, notas fiscais e até uniforme de transportadoras. O trio agia completamente disfarçado e, para chamar ainda menos a atenção, os assaltantes prestavam serviços para empresas. Elas também vão ser investigadas. A polícia quer saber se empresários da região colaboravam com o crime. Eles também agiam de uma maneira um tanto quanto dissimulada. Eles faziam alguns carregamentos e algumas entregas licitamente, até para tentar enganar, ludibriar uma eventual abordagem policial. Eventualmente, essas empresas podem estar, de uma maneira ou de outra, ligadas a essas ações criminosas. E a polícia vai em cima do receptador, porque o receptador alimenta tudo isso aí. Olha, um policial militar foi preso em Cordeirópolis. Ele é suspeito de facilitar ataques a caixas eletrônicas. É muito triste isso. E infelizmente, está dentro de uma corporação que não concorda com esse tipo de postura, viu? Porque se você conversar com os policiais militares, eles não concordam com esse tipo de postura. Infelizmente, nós temos aí uma laranja podre no meio dessa instituição que precisa ser respeitada. O Felipe Pereira está ao vivo comigo para falar desse caso. Foi em Cordeirópolis, em mais uma ação criminosa contra bancos. Ontem nós mostramos aqui, Felipe Pereira, uma ação de bandidos em Santo Antônio de Posse, os bandidos que atacavam uma agência bancária durante uma madrugada, lá em Santo Antônio de Posse. Dessa vez foi em Cordeirópolis e um policial militar preso pela Corregedoria suspeito de envolvimento no caso, hein, Felipe? Pois é, Rodrigo, boa tarde a você e quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região. Esse caso aconteceu na madrugada, lá em Cordeirópolis. 3 homens foram invadir essa agência bancária do Banco do Brasil. 2 deles foram de fato ali para a agência e o terceiro ficou na retaguarda. O policial, que é cabo da PM há pelo menos 15 anos, era esse terceiro que estava dando cobertura. A polícia foi acionada porque os bandidos alteraram o sistema de vigilância, alteraram a câmera que estava mostrando uma imagem específica e o alarme foi acionado. Quando os policiais de Cordeirópolis chegaram até a agência, conseguiram pegar os 2. Esses 2, então, confessaram que iam roubar o banco. Esses são moradores de Sumaré e Hortolândia. Inclusive, um deles já tem até uma passagem por roubo a banco usando explosivos. E aí eles denunciaram o terceiro que estava dando cobertura, que era justamente o policial militar. No carro que ele estava, foram encontrados 5 celulares e também um rádio comunicador. A Força Tática de Limeira também foi acionada para ajudar nesse caso, viu, Rodrigo? Obrigado, Felipe Pereira, falando ao vivo no nosso Brasil Urgente para Campinas e região. Olha, em Vinhedo, a polícia desmantelou um esquema de estelionato. As vítimas eram empresários lá da cidade.
A reportagem da Fernanda Marion, deixa eu ver agora. Olho na notícia. Este homem que agora anda de cabeça baixa é Felipe Farias Barbosa, de 22 anos. O rapaz aplicava golpes nos comerciantes de Vinhedo. Ele foi preso por estelionato, no momento em que comprava mudas de plantas deste caminhão. Na semana passada, esse mesmo indivíduo, ele deu um golpe no centro da cidade, comprando colchões com o mesmo cheque clonados. E a vítima se atentou a estar pegando o emplacamento do veículo, né, onde foi jogado no sistema da Guarda Municipal, né, e que na data de hoje mesmo adentrou o município e foi acusado como o rapaz que tinha dado o golpe na área central semana passada. Deparou com o veículo estacionado, sendo que estava carregado já com algumas mudas frutíferas. Para efetuar a compra, o indivíduo usou este cheque falso no valor de R$ 1.310. Repare que a assinatura é de outra pessoa, um terceiro. Outro documento no valor de R$ 995 também foi apreendido e seria usado em outro golpe. Até agora, já foram registradas 4 ocorrências de estelionato e as vítimas já reconheceram o homem na delegacia. O que impressiona é a qualidade da falsificação. Muito bem feito o cheque. A gente tem alguns treinamentos para identificar a folha, a impressão, a numeração. Um cheque muito bem elaborado, muito bem feito. O criminoso agia sempre da mesma forma. Ele ligava para o comerciante e dizia que o chefe dele estava interessado em comprar determinado produto. Ele perguntava o valor e combinava que passaria no dia seguinte para acertar a compra. Com um cheque pronto, ele buscava a mercadoria e tinha pressa para ir embora. A vítima consultava, esse cheque não tinha nenhuma queixa no Serasa, não tinha nada. E a vítima efetuava o negócio, efetuava a venda. E quando ela depositava o cheque, ela vinha saber que tinha sido lubridiada, né? Que tinha sido enganada. Quando foi preso, o Felipe estava com uma lista de telefones de comércios. Os alvos, lojas de móveis. A polícia suspeita que golpes também eram praticados nas cidades da região. Por uma lista hoje apreendida no veículo dele, uma lista que demonstrava que o alvo dele era toda a região. Provavelmente devem aparecer mais vítimas. A polícia acredita que outras pessoas façam parte da quadrilha especializada em estelionato. A prisão de Felipe foi só o início das investigações. A gente acredita aí que é o fio de uma meada aí de uma quadrilha, né? A ponta de um iceberg, né? Então é por isso que a gente vai aprofundar as investigações. Depois dos prejuízos com os golpes, os comerciantes de Vinhedo adotaram medidas para se prevenirem. Obrigado agora a trabalhar só com cartão ou dinheiro. E, infelizmente, a gente tem que tirar algumas formas de pagamento, né? Terrível, porque você está fazendo ali uma ação, entendendo que você está lidando com uma pessoa de bem e, na verdade, acaba encontrando um sujeito mal intencionado e que vai lhe praticar um golpe, vai te atacar com um golpe. Ah, faça-me o favor, hein? Deixa eu colocar um ponto final no nosso Brasil Urgente para Campinas e região, agradecendo demais o carinho da sua audiência, da sua companhia. Pois é, na segunda-feira tem mais às 5 horas da tarde, depois do bate no Tá na Tela aqui da Band. Eu volto daqui a pouquinho, às 10 para 7 da noite, no Band Cidade. Tá chegando o Datenão para todo o Brasil. Deixa eu ver o Datena aqui na tela da Band. Cadê o Datena, hein? Ah, rapaz. Melhorou o estado de saúde daquela mulher que levou uma cotovelada, um caso que repercute em todo o Brasil. A imagem da covardia tá aqui com o Datena. Segunda-feira a gente tá de volta. Para você um excelente fim de semana e cuidado para não ver a notícia. Tchau para todo mundo.